Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Meu nome é Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e estou trazendo aqui algumas observações que na prática são complementares àquelas passadas no episódio número 31, em que tivemos a oportunidade de trazermos, junto com o nosso diretor de consultoria, Marcos Alcídio, aquela discussão envolvendo material intermediário. Em dado momento daquele episódio, nós tratamos de uma discussão histórica envolvendo o conceito de crédito físico e crédito financeiro, né? Segundo o professor Fernando Brockhurst, há dois tipos de crédito. O financeiro é aquele que se admite a possibilidade de aproveitamento de todos os bens ou serviços aqui sujeitos ao ICMS entrados no estabelecimento, inclusive de ativo fixo e de material de uso e consumo. Sempre lembrando que nossa lei hoje veda peremptoriamente o crédito de material de uso e consumo, que embora não sejam desgastados ou incorporados fisicamente, são considerados como despesas financeiras que acabam por se incorporar no crédito. Esse é um conceito, inclusive, segundo o professor Schweire, de admitir-se que isso entra no custo do produto. Já o conceito de crédito físico, né, ou aquela concepção mais robusta que vem sendo adotada, é a regra segundo a qual o crédito só é possível de aproveitamento quando o produto se desgasta diretamente no processo ou é incorporado no processo. Como nós vimos naquele episódio, esta discussão está sendo paulatinamente revista e se achando meio termo entre o conceito de crédito financeiro e crédito físico. Mas a discussão ela remonta um pouquinho mais de informações do que essas. Por quê? Nós continuamos recebendo indagações sobre a probabilidade ou a possibilidade de aproveitamento de créditos de forma generalizada. Esta discussão envolvendo conceito de crédito físico financeiro é um crédito, uma análise mais preocupante e que deve ter todos os cuidados. Todavia, existem cuidados básicos que aqueles que militam na área não podem esquecer. Se nós formos pegar o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, existe um mantra no ICMS que determina que, como regra geral, sabendo-se que as mercadorias adquiridas vão integrar ou ser consumidas em processos em que o produto saia com isenção ou não incidência, não há que se falar em crédito. Ou seja, se nós temos imediato conhecimento de que aquilo que eu estou adquirindo será utilizado numa atividade sujeito, por exemplo, ao ISS, por conseguinte não sujeito ao ICMS, eu já não faço crédito. Todavia, quando eu não tenho essa convicção, admitindo que eu tenho uma atividade mista e isso seja de difícil concepção no momento da recepção, o usual é se fazer o crédito e ao final do mês se estornar proporcionalmente o crédito. Ou, mudando aqui o que tem que ser mudado, se nós sabemos que a maior parte é utilizada em atividade não tributada, o mais sensato é fazer-se a recuperação dos créditos. Não há uma regra que diga qual é o mais certo ou mais inadequado. Todavia, é importante que se tenha em mente, se eu sei que a mercadoria sairá com isenção ou não incidência, como regra geral, eu não tenho direito ao crédito. Aqui vale aqui uma observação muito importante em decorrência da DC 49. Não enquadramos as saídas em transferência neste contexto, porque a decisão da DC 49, ela nos trouxe aí o conhecimento de que a transferência propriamente dita não pressupõe a ocorrência do fato gerador, portanto não estaríamos diante dessa circunstância. Mas o texto constitucional nos diz lá, nos artigos que se sucedem, né, nos incisos, que cabe à lei complementar estabelecer regras, estabelecer o regime de compensação via de regra mensal ou por operação, e regulando as formas como será feito esse aproveitamento de crédito, podendo sim, mediante autorização de convênios, basicamente no âmbito do CONFAS, garantir excepcionalmente manutenção de crédito com saídas com isenção ou não incidência, o que é pouco provável nesse último caso, mas é possível num caso intermediário, que é o da redução da base de cálculo, em que nós estamos diante de uma redução
proporcional do valor, mais conhecido no âmbito do STF como uma isenção parcial. O que significa dizer que nós temos que considerar que este crédito ele é admissível se houver uma regra de excepcionalidade. Outra coisa muito importante que nós não podemos perder de vista é a questão da idoneidade dos créditos. Nós temos precedentes aí de empresas que são baixadas, que são inidôneas. Ora, é importante lembrarmos que nós temos aqui uma súmula do STJ, a súmula 509, que diz que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar-se de crédito de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e da venda. O que isso quer dizer? Preocupação absoluta que o comprador tem que ter de que a operação realmente existiu, que a mercadoria foi recebida, que houve pagamento da mercadoria. Por quê? Porque, a rigor, o artigo 155, inciso 2, diz que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado na etapa anterior. Quando falamos montante cobrado na etapa anterior, evidentemente é cobrada do fornecedor e não do adquirente. O fato significa dizer que se você receber uma doação de mercadoria em que haja o débito, não tem nada que crie um óbice a este creditamento. Importante observar, neste caso aqui de idoneidade, é fundamental comprovar-se a boa-fé do comprador, a boa-fé do terceiro. Por quê? Nós estaríamos diante aí da desconsideração do fato, à luz do artigo 116, parágrafo único do CTN, bem como os riscos lá da Lei 8.137 de 90, que é a Lei dos Crimes Tributários. Então, é um cuidado que nós temos que ter com relação à comprovação do ato de boa-fé envolvendo as partes. E aqui, para completar, algumas regrinhas que nós não podemos perder de vista quanto à lógica conceitual que nós temos que ter quando falamos de crédito ICMS. Primeiro, ele tem que ser cobrado. Se ele não for recolhido, é muito mais problema do Estado para com o fornecedor do que para com o comprador. É bom lembrar que com a reforma tributária haverá uma mudança de interpretação aqui, porque o crédito será vinculado ao efetivo pagamento. Isso já é um avanço que nós teremos aí no contexto do IBS e do CBS, Importante observar, quando falamos em crédito, significa dizer que a nossa aquisição tenha que ser feita com débito. Se vale dizer que se nós recebermos com débito ou com suspensão, ou com diferimento, nós não temos crédito a ser feito. E uma pergunta que nos fazem com frequência: olha, foi debitado indevidamente o ICMS, porque haveria o diferimento. É mais adequado entrar em contato com o fornecedor, rejeitar o documento ou não aproveitar o crédito, orientando-o a um desconto na fatura, porque o ICMS ele repercute no preço, e a que ele recupere este imposto. Tivemos um caso aí de uma consulente nossa, que nos trouxe o caso de ter recebido uma mercadoria sem diferimento e com débito, porque o fornecedor interpretou que era para uso e consumo. E ela perguntou: posso fazer o crédito? Não, uso e consumo não gera crédito. Ou seja, uso e consumo, como dito no início, não permite o aproveitamento, o que significa dizer que nós temos que tomar certos cuidados. Também é importante observar, o débito que vira crédito para o adquirente, ele é usado para o abatimento numa operação subsequente. Se eu tenho isenção no incidência, não tem esse débito. Logo, eu não tenho que fazer o aproveitamento. Outra regrinha: se eu tiver uma alíquota menor na saída em relação àquela da entrada, eu recebi com a alíquota interna 17, 18, 19, 19,5% e vendo com 12%. Não tem nada na lei que impeça esse aproveitamento. O aproveitamento estaria limitado se houvesse algum incentivo, algum crédito que determinasse o estorno proporcional do crédito. Mas o fato de receber com uma alíquota maior e estar saindo com uma alíquota menor não é impeditivo. A substituição tributária, ela pode gerar crédito? Ora, se aquilo é insumo ou a perda e você tem que recuperar o crédito, evidentemente você poderá fazê-lo. Via de regra, não é feita no momento da entrada, é feita lá no bloco de ajustes com justificativa, porque o sistema não vai admitir, provavelmente por conta das
parametrizações que você faça crédito imediato, assim como uma devolução da empresa do Simples. Você vende para uma empresa do Simples, débito e ICMS, e quando ela te devolve, muitas vezes ela informa o valor e você já lança na entrada. O sistema vai bloquear. Esses créditos são recuperados lá no seu bloco de ajuste. Importante, o crédito no contexto da base de cálculo é proporcional à parcela reduzida, o que significa dizer que, como regra, a redução da base de cálculo é considerada uma isenção parcial. Então, o que vale para a isenção, não há direito ao crédito, vale proporcionalmente para a redução, não há direito ao crédito integral, salvo, nos dois casos, uma nota garantindo, neste caso, fica garantida a manutenção de crédito. Outra regrinha importante, verificar se existem aí algumas regras excepcionais de manutenção de crédito na sua legislação, que é quem dita realmente essas regras no âmbito de cada uma das unidades federadas envolvidas. E, por derradeiro, observar situações que são atípicas, que são chamados créditos outorgados, os créditos presumidos. Esses créditos presumidos têm regras próprias. Muitas vezes há regras que dizem, olha, se você fizer o crédito presumido, você terá que abrir mão do crédito integral. Ou então, fica garantido apenas o crédito referente a isso e não a aquilo. Muitas vezes eu tenho crédito de um produto que segue regras do crédito presumido e há crédito de outros insumos que vão seguir a regra normal. Evidentemente, eu tenho que fazer uma segregação desse creditamento para que não haja maiores problemas. Bom, aqui eram apenas algumas dicas, evidentemente nós poderemos voltar ao tema e ficamos aí sempre atentos. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser que algum tema seja um pouquinho mais esclarecido, porque aqui era um rápido bate-papo em complemento ao episódio número 30, nós colocamos o nosso e-mail à disposição, momentoconsulte@consulte.com.br. E não esqueça de dar o seu like, de divulgar, de avisar aqueles que querem participar deste contexto que nós criamos chamado Momento Consulte. Ok? Até a próxima!